Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 1. Capítulo 4, A Governante das Chamas. Então lá estávamos nós. De volta à Vila dos Goblins. Fazia apenas 2 semanas, mas eu estava seriamente começando a sentir falta um pouco. Supondo que você queira chamá-lo de vila. Era mais um espaço vazio com uma cerca ao redor. Enquanto estávamos fora, algumas tendas simples foram montadas em torno da área. Havia sinais de progresso, pelo menos. Vi uma grande panela de ferro situada sobre os restos da fogueira central. A cozinha dos goblins costumava ser assada no espeto, mas agora eles adicionavam fervor à mistura. Este foi um desenvolvimento verdadeiramente notável. Onde eles conseguiram isso? Olhando mais de perto, percebi que era feito da casca de uma grande tartaruga. Cara, quanto eles expandiram suas áreas de caça enquanto eu estava fora. Fiquei feliz por eles terem mantido sua base em segurança, pelo menos. Os goblins residentes viram nosso grupo de volta rapidamente, cumprimentando-nos com aplausos e aplausos. Eu tinha me esquecido rudemente de trazer lembranças, mas, considerando as peles de monstros e outras que eu vi secando aqui e ali, produto da caça deles, sem dúvida, eu tinha certeza de que os anões teriam todo mundo vestido em pouco tempo. Gostaria que os goblins fizessem essas coisas mais tarde, mas vamos dar um passo de cada vez. Tentei procurar por Rigord para poder apresentar os anões a ele. Eu não precisava. Ele correu até mim. Eu pensei que ele estava apenas animado para nos ver, mas ele tinha algo incomodando. Bem-vindo de volta, ele disse antes que eu pudesse perguntar. Detesto incomodá-lo logo depois de voltar, Sanrimuru, mas temos visitantes. Visitantes. Mas não me lembro de ter amigos. Decidi deixar os anões aparecerem. Eles estariam morando aqui por um tempo, e eu tinha certeza de que eles estavam curiosos para ver como era. Também guardei as ferramentas que trouxe em uma barraca vazia, imaginando que a cobertura ofereceria pelo menos alguma proteção contra os elementos. Deixando nossos novos residentes com rigor, pedi ao ancião que me guiasse até nossos convidados. Ele me levou para uma das tendas maiores, que haviam sido convertidas em uma espécie de sala de reuniões. Quem poderia ser? Acho que vou descobrir, pensei quando entrei. Depois que passei por baixo da aba, parei. Dentro havia um monte de goblins, do tipo comum. Vários deles estavam bem vestidos, cada um acompanhado por um punhado de criados. Alguns anciãos e seus guardas, talvez. Ninguém estava armado. Não que eu me importasse com isso. Antes que eu pudesse perguntar o que estava acontecendo, os goblins se prostraram no chão. É uma honra conhecê-lo, ó grande mestre, todos eles gritaram em uníssono. Por favor, ouça a nossa mais sincera esperança. Grande mestre. Eu acho que sei o que eles querem dizer, mas realmente, isso está indo longe demais. Eles com certeza acreditaram nisso. Seus olhos não poderiam ter sido mais ansiosos ou resolutos. Não havia como dizer o que eles queriam, mas achei que os ouviria. Tudo certo? Continue. Oh, obrigado pela sua generosidade, gritou um dos anciãos. Todos nós aqui desejamos nos juntar à sua multidão de seguidores, Senhor. Por favor, conceda sua bondade magnânima, os outros disseram enquanto permaneceram no chão, os olhos voltados para mim, antes de se curvarem. Honestamente, eu não queria lidar com isso. Estamos apenas começando o processo de reconstrução aqui, pessoal. Não tenho tempo a perder com você. Eu adoraria simplesmente expulsá-los. Mas tínhamos falta de mão de obra por aqui. E eu já podia imaginar as guerras territoriais que esses caras causariam mais cedo ou mais tarde. Talvez fosse melhor levá-los enquanto ainda podíamos. Se eles nos apunhalarem pelas costas depois disso, podemos simplesmente matar todos eles. Eu não aceitaria gentilmente os traidores.
Óculos cor-de-rosa atrapalhariam quando você liderava um bando de monstros. Você tinha que manter a cabeça fria ao redor deles. Esse foi parte do motivo pelo qual eu estava disposto a aceitar esses goblins, porque queria provar para mim mesmo que estava falando sério. Mais uma vez, lembrei a mim mesmo, se esses caras se tornarem traidores, eu pessoalmente matarei todos eles. Era incrível como eu pensava em matar pessoas como se estivesse me perguntando onde ir almoçar. Foi uma surpresa, mas, diabos, ele bateu na bainha e em todas as decisões da vida que eu tomei. Manteve isso simples. A propósito, se esses eram apenas os enviados, com quantos goblins estávamos falando no geral? Suspirei. Eu posso ter muitos nomes para pensar em breve. Os guardas que acompanhavam os anciãos goblins voltaram para suas respectivas aldeias para relatar as notícias. Então, o que eles tinham a dizer? Para resumir, a história deles foi um pouco assim. Tudo começou com as recentes interrupções da ordem em torno da floresta. As outras aldeias de fato abandonaram o Rigurd durante o ataque dos lobos, em parte porque eles simplesmente não tinham recursos de combate para atribuir ao local. Todas as raças inteligentes nesta floresta, os orcs, os homens lagartos e os ogros também, estavam começando a avançar e a postar suas reivindicações dessa maneira. Havia discussões menores nesse sentido antes, mas havia também uma espécie de acordo silencioso de que ninguém deixaria entrar em conflito armado. Com o único e verdadeiro superintendente da floresta fora de cena, no entanto, havia mais do que algumas raças por aí prontas para desabafar um pouco. Monstros, em geral, tinham uma tendência a inchar e se envolver em demonstrações regulares de poder. Agora, todas as aldeias da floresta estavam se preparando rapidamente para dar um chute no traseiro. Era apenas uma questão de tempo até que algo fizesse a bola rolar. E os goblins, as crianças mais fracas do quarteirão, estavam condenados a deixar que a maioria dessas outras raças lhes derrotassem totalmente. Isso, naturalmente, alarmou a maioria dos outros goblins. No momento em que eles se envolveram nessa guerra entre florestas, tudo acabou para eles. Por isso, eles realizaram uma conferência, discutiram a questão por vários dias e foram muito burros para ter ideias decentes. Não que eu esperasse que eles tivessem. As notícias do iminente ataque de lobos chegaram no meio disso, mas sua atenção estava concentrada em outro lugar. A vila de Rigurd foi deixada para morrer e quase esquecida. Suas conversas continuaram, sem milagres à vista. No momento em que os estoques de alimentos das aldeias estavam começando a escassear, eles ouviram falar de mais uma nova ameaça na floresta, rumores de animais maciços e escuros, pilotados por pessoas montando em suas costas. Eles aceleraram por entre as árvores, como se estivessem atravessando planícies, e derrotaram completamente os monstros mais poderosos da floresta. Quem eram eles? O conceito fez os goblins tremerem de medo e surpresa. Eles eram aparentemente ex-goblins. Opiniões foram divididas sobre como lidar com isso. Alguns sugeriram viajar até eles imediatamente e implorar por proteção. Outros acharam a história extraordinária demais para engolir, preocupados que pudesse ser uma armadilha e se recusando a acreditar que os ex-goblins não teriam motivos para enganá-los. Armadilha ou não, porém, não havia garantia de que essa nova raça os aceitaria. Especialmente desde que eles abandonaram a vila de Rigurd. O perdão parecia uma esperança fútil para muitos dos idosos. Até os goblins eram capazes de sentir vergonha. Acabou. No final, percebendo que haviam atingido o extremo oposto de seu intelecto, a conferência terminou com uma total falta de conclusões concretas. Então o lado que buscava nossa proteção decidiu viajar por aqui. Agora tudo fazia sentido. Ainda assim, muito egoístas deles, não é? No entanto, estamos falando de goblins fracos, estúpidos e indefesos, então eu deveria saber melhor. Eu já concordei em levá-los, além disso. Quem quiser vir, participe, eu disse aos representantes dos goblins. Isso foi o suficiente para enviá-los de volta para casa por enquanto.
Foi aí que meus problemas começaram. Enquanto olhava para a multidão fervilhante de goblins, pensei comigo, isso é, meio que demais, não é? Muitos para abrigar no espaço da vila. Por que isso tinha que ser meu problema, afinal? Nos últimos dias, ficamos presos na construção de eixos, usando-os para derrubar árvores em busca de madeira, e assim por diante. Ainda nem começamos as casas. Havia muito que trabalhar. Kaijin estava cuidando dos deveres da madeira, enquanto os 3 irmãos anões trabalhavam no processamento das peles de animais em roupas de goblins. Os olhares que estavam dando às fêmeas eram menos que salgados. Achei que era melhor colocá-los nesse trabalho antes de qualquer outra coisa. Estávamos no meio disso quando os goblins apareceram. 4 tribos, cerca de 500 no total. O resto ainda estava nas aldeias com os anciãos que optaram por ficar em paz. Bem, hora de mudar. Não faria muita diferença no trabalho, assumindo que fizemos isso agora. Eu verifiquei meu mapa mental da área. De preferência, eu gostaria de algo com água próxima e algumas terras limpas adequadas para a agricultura. Enquanto andava, percebi que o local mais ideal era a área próxima à caverna da qual saí. Decidi perguntar a Rigurd sobre o estado das coisas por lá. Era considerado uma zona proibida, relatou, ao contrário da floresta. Era um verdadeiro esconderijo de monstros poderosos. Não tem problema, então. Quero dizer, eu morava lá. Você o quê? Tipo, eu acho que nasci por lá, então, deve ficar bem. Você constantemente me impressiona, Sanrimuro. Estou espantado. Coisa engraçada para ele dizer. O que é de tão surpreendente em nascer em uma caverna? Se ele estava bem com isso, tudo bem. Chamei Mildo, o mais novo dos 3 irmãos, e contei o máximo que pude sobre como a arquitetura funcionava no mundo de onde eu vim. A pesquisa e a medição neste mundo foram realmente bastante precisas, graças à magia. Isso, além do conhecimento sobre a hora do amador que trouxe para a mesa, nos ajudou a decidir criar um projeto de pesquisa para a área local. Os lobos não precisavam muito, mas para os goblins e anões uma instalação de gerenciamento de resíduos seria uma necessidade. Eu pensei que seria bom se pudéssemos montar um sistema pseudo-séptico que pudesse armazenar lixo e transformá-lo em fertilizante. Além disso, precisamos de algo para manter as doenças infecciosas afastadas. Essa foi outra coisa que adicionei à lista de Mildo. Os goblins ficam doentes? Eu pensei. A resposta foi sim, eles eram suscetíveis a doenças como qualquer outra pessoa. Monstros muito fracos, se você me perguntasse. Embora, dado o tipo de sujeira em que viviam antes de eu aparecer, não admira. Eles perderam muitas pessoas, mas compensaram isso com uma abundância de bebês. Matemática simples. Embora esse não fosse o caso dos goblins, eles deram à luz menos filhos de cada vez, o que foi outro motivo pelo qual presumi que a expectativa de vida deles era mais longa. De qualquer forma, se perdêssemos muitos em doenças, não conseguiríamos manter nossos números altos. Eu tinha 0 conhecimento de medicina, qualquer coisa que uma poção não aguentava estava além de minha capacidade e não tínhamos curandeiros mágicos. Então, enquanto estávamos em um frenesi de construção, decidi que poderíamos ir até o fim com higiene. Mildo, por sua vez, tinha um conhecimento considerável sobre sistemas de resíduos como esse. Não devo ter sido o único outro mundo a falar sobre isso com as pessoas. O mundo, por sua vez, tinha algo chamado engenharia espiritual, um campo de estudo único que levou a todo tipo de descobertas estranhas. O que ele não ofereceu, no entanto, foi uma maneira de produzir fertilizantes a partir dos lixões das pessoas. Mildo ficou surpreso ao ouvir a ideia de mim. Independentemente disso, porém, depois de alguma deliberação, o nomeei chefe de operações de construção de nossa vila e deixei tudo por conta dele. Outro clássico lançamento de responsabilidade, se é que digo.
Depois de Rigurd designar algumas pessoas para os detalhes de Mildo, enviei todas elas para inspecionar nosso potencial novo lar. Ranga se juntou a eles, apenas por precaução. Não achei que monstros saíssem da caverna neles, mas você nunca sabe. Ranga deveria ter sido capaz de lidar com o que apareceu, então é melhor prevenir do que remediar. Isso resolveu um problema, mas eu tinha algo maior no meu prato: nomear. Só de pensar nisso me deprimiu. Tive a sensação de que, quando cheguei na metade dos 500 goblins, eu estaria apenas percorrendo o alfabeto. A B, C, D e F seria um pouco difícil de pronunciar, no entanto. Ainda assim, eu tive que começar. Demorou cerca de 4 dias para passar por todos eles, com um modo rápido de dormir no meio, e eu realmente tive que nomeá-los até o fim. Não é tão cansativo quanto da última vez, mas não é um processo que eu não gostaria de repetir tão cedo. Chamei os anciãos tribais. Eles se ajoelharam à sua maneira imponente. Rigurd estava lá, e seguindo seus passos havia 3 outros que acabei de citar: Rugurdo, Regurdo e Rogurdo. Coloque todos os líderes juntos, e sim. Você tem todas as 5 vogais. Ranga sendo era uma coincidência. Talvez não tenha sido o meu melhor, mas tudo bem. Eles nunca saberiam. Não se esqueça de quanto trabalho eu dedico a isso. Eu sempre fui muito bom em dar essa desculpa. Isso deixou um ancião sem nome e ela era uma mulher. Algo feminino soava melhor, pensei, então escolhi Lilina. Uma vantagem de todos serem hobgoblins é que eu poderia diferenciá-los por sexo. A percepção mágica poderia me ajudar a fazer isso com os goblins regulares, mas a olho nu, era um desafio. Eu poderia transformar Lilina em outra série de nomes, talvez. Pensei nisso, mas decidi não me preocupar muito com o futuro. Não há tempo para isso. Então aqui estávamos nós. Algumas centenas de bichinhos. Talvez fosse hora de construirmos um sistema de classes para eles. Com esses números, não pude dizer a eles vamos ser amigos e nos dar bem e esperar que eles sigam isso. Precisava haver uma cadeia de comando clara, especialmente considerando o quanto os monstros valorizavam a força. Tudo bem, declarei, estou dando isso a todos vocês. Rigurd recebeu uma boa atualização para o rei dos goblins. Os outros 4 anciãos se tornaram senhores goblins. O resto dos goblins da aldeia imediatamente se curvou para eles, o que era uma visão arrepiante. Sim, nosso senhor, os idosos repetiram. Os aplausos que se seguiram foram ensurdecedores. Acabei de escrever inadvertidamente um novo capítulo na história dos goblins. Kaijin teve a gentileza de trazer todas as ferramentas de carpintaria de que precisava. Garrom e Dold estavam provando poder comandantes na frente de produção de roupas. Estávamos construindo uma torre em miniatura de madeira em um espaço vazio da vila. Os preparativos estavam indo bem. No momento em que desenvolvi todos os goblins e garanti que não havia perdido ninguém, Mildo voltou para a vila. O trabalho de levantamento foi realizado sem problemas. Todos os sistemas funcionam. Examinei os diferentes quarteirões da vila que ele planejara. Era realmente mais uma cidade do que uma simples vila. Um novo lar para todos nós. Depois de garantir que tudo estivesse no lugar, partimos. Foi o nosso primeiro passo em direção a uma nova terra. Rumo a uma nova nação para nós. O nome do homem era Fuse, e ele era o mestre da guilda no ramo da Associação da Liberdade no reino de Brumund. Sua competência em seu posto era inquestionável e, mesmo antes disso, sua coragem como aventureiro o levara até o nível de A-. E, como prometera ao barão de Veriard, ele rapidamente partiu para conduzir uma investigação própria. O que seus diversos contatos de inteligência lhe disseram, no entanto, foi que o Império não estava fazendo nenhum movimento. Poderia continuar assim, é claro, esse era o palpite de Fuse, mas não havia espaço para erros. Ele continuou a ter seu povo vigiando o Império. Não era sua linha de trabalho habitual, mas por enquanto, pelo menos, ele estava disposto a abrir uma exceção. Um dia,
ele recebeu a notícia de que outra equipe de investigação havia retornado à sua cidade. Ele foi para seus aposentos e sentou-se devagar e deliberadamente no sofá da sala de recepção que sempre usava para reuniões secretas. Do outro lado dele estavam 3 pessoas, 2 homens e uma mulher, todos aventureiros do ranking B. Este grupo, ele já conhecia bem. Havia agido, um ladrão que se destacava no reconhecimento. Cabal, enquanto isso, era um mestre de defesa. Sendo da classe lutador, ele serviu de bom grado como uma parede para o resto de seu grupo, e ele fez seu trabalho bem. Ele costumava fazer muitas piadas, mas não era desleixado. Finalmente, havia Helen, uma feiticeira cujo conjunto de habilidades era voltado para os tipos mais únicos de magia. Ela tinha uma grande variedade de feitiços à sua disposição, mas sua verdadeira habilidade estava em movimentos sobrenaturalmente aprimorados. Também vale a pena notar que seu planejamento cuidadoso sempre fazia maravilhas para aumentar a chance de sobrevivência de seu grupo. Essa foi a equipe que Fuzzy enviou para examinar a caverna em que Veldora havia sido selado. Sua primeira reação ao vê-los foi um leve espanto por estarem seguros. Essa caverna era mais adequada para pessoas com classificação B+ ou superior, e se você levasse em conta o mestre, um viajante a menos era geralmente a sua aposta mais segura. Mesmo que o próprio Fuzzy se aventurasse, não que suas responsabilidades da guilda o deixassem hoje em dia, provavelmente seria um trabalho árduo se ele aceitasse sozinho. Independentemente de suas fileiras, essas eram as pessoas que Fuzzy havia enviado para descobrir o que estava acontecendo com o Veldora. Ele tomou a decisão por causa de seu jeito estranho de permanecer vivo. A capacidade de evitar batalhas enquanto reunia inteligência, nesse caso, valia muito mais para ele do que empregar uma usina de força B+. Se algo tivesse acontecido com eles, Fuzzy teria que aguentar, como mestre da guilda. O envio de pessoas para áreas pelas quais não foram qualificados por classificação foi uma violação clara dos regulamentos das guildas. Um chefe de ramo ousado em tentar criar controvérsia se o incidente se tornar público. Mas este era o grupo que Fuzzy queria, e ninguém estava mais feliz em vê-los de volta agora do que ele. Vamos ouvir o relatório, disse ele, sempre tomando cuidado para não mostrar suas emoções. Não importa o quão apreciativo ele estivesse por dentro, ele fazia questão de não lhes oferecer nenhuma palavra tranquilizadora. O trio estava acostumado a isso. Foi horrível, cara. Cabal deixou escapar. Eu preciso tomar um banho, Helen concordou. Sim, a parte mais difícil foi tentar impedir que este par se separasse, eu diria, comentou Gido. Seus interrogatórios quase sempre começaram assim. Seus olhos, no entanto, eram mortalmente sérios. Provavelmente foi horrível, pensou Fuzzy. O relatório começou com uma descrição dos monstros que encontraram na caverna. Depois de passarem pela serpente tempestuosa que servia como guardião da área, eles passaram pela porta seladora. Ficou claro desde o início que Veldora se fora, mas eles passaram mais uma semana explorando a caverna, apenas por precaução. O resultado final, definitivamente nenhum guardião ou líder para falar por dentro. Mas uma coisa chamou mais a atenção deles. Mas aqui está a questão, disse Cabal, quando terminamos o exame e saímos pela porta, a serpente da tempestade se foi. Certo. Sim, Helen exclamou, não consegui ativar o escape dentro da porta, então passei todo esse tempo descobrindo como nos afastaríamos, me sinto tão idiota. Sim, disse Gido, trouxe uma armadilha de ilusão e geração de calor e nem sequer as usei. Pelo menos, nos poupou algum tempo. Conseguir ultrapassá-lo no caminho era uma coisa, mas sair fora era outra. Qual era o significado disso? Esta serpente de tempestade tinha uma classificação provisória de A-, era absolutamente a presença mais forte na caverna. Nem Fuzzy gostou muito de suas chances. Foi por essa razão que ele se preocupou com as chances de o trio ter uma viagem bem-sucedida. Definitivamente, algo havia acontecido por lá. Fuzzy poderia dizer isso. E ele precisava saber o que. Tudo bem,
pessoal. Vou deixar vocês descansar por 3 dias, mas depois disso, precisarei de vocês de volta à floresta. Agora não dentro da caverna. Você examinará a área ao redor dela. Quero que você não deixe pedra sobre pedra por aí, está bem? Seja cuidadoso. Isso é tudo. Isso é tudo, ele diz. 3 dias. É isso aí. Nos dê uma semana, pelo menos. Sim, sim. Você sabe que ele não vai nos ouvir, pessoal. Fuzzy não deixou que os protestos o incomodassem. Ele tinha algumas informações novas para guiar. O que poderia estar acontecendo naquela floresta? Ele se perdeu em pensamentos por um momento, então abriu os olhos, apenas para encontrar 3 pares de olhos maldosos olhando para ele. Esses caras. Ele suspirou, depois gritou com eles como sempre fazia: por que vocês ainda estão aqui? Saiam. Agora o trio se desculpou e saiu às pressas. 3 dias depois, Cabal e Lengido estavam se preparando para a viagem pela floresta. Quase não tivemos tempo de folga, Elen gemeu. Você disse, menina, respondeu Gido. Vocês poderiam parar de reclamar por um momento, pessoal. Cabal, o líder mais ou menos, advertiu com uma falta de convicção que indicava seu acordo. Vocês estão me deprimindo agora. Eles tinham poucas rotas para a floresta para escolher. Os monstros estavam se tornando incrivelmente ativos nos últimos dias, a ponto de nem mesmo os comerciantes estarem dispostos a enviar carroças para a floresta. A contratação de guarda-costas estava fora de cogitação, eles perderiam dinheiro nesse trabalho se o fizessem. Se eles quisessem visitar a floresta, teriam que estar a pé por enquanto. Eles teriam que andar pelo menos um pouco, já que caminho para a caverna selada era traiçoeiro demais para navegar em uma carroça. Como resultado, a preparação seria fundamental. A aquisição de alimentos em conserva durante várias semanas já era um desafio, mas sem eles tinham todas as chances de morrer de fome antes mesmo de chegarem ao seu destino. A magia de Elen, pelo menos, garantia água potável sempre que necessário. Quando eles terminaram em grande parte e chegou a hora de partir, uma pessoa se aproximou deles, falando com uma voz que estava entre jovens e velhos, homens e mulheres. Desculpe. Se vocês estiverem indo para a floresta Jura, eu poderia acompanhá-los ao longo do caminho. A máscara que a figura estava usando impedia qualquer palpite no rosto atrás dela. Era uma máscara bonita e ornamentada, mas não tinha expressão alguma. Havia algo vagamente perturbador em todo o pacote, mas... Por mim tudo bem. Uau! Eu sou o líder aqui, Elen. Qual é o seu problema? Ah, você a conhece? Depois que ela decide algo, não há como mudar de ideia. Obrigado. Essas palavras de gratidão foi tudo que a figura mascarada disse antes de segui-lo silenciosamente. Assim, Cabal e seu bando se encontraram com outro companheiro enquanto se aventuravam na floresta. O som de cortar árvores e martelar ecoou por toda a floresta. Lentamente, a nova cidade e suas casas começaram a tomar forma. Em nossas mentes, pelo menos. Ainda estávamos ocupados arrumando a água e o sistema séptico, então, por enquanto, ainda era apenas uma clareira. Este sistema tomou a direção do seu fluxo do rio ao qual estávamos adjacentes. Planejamos ter um edifício de processamento de água eventualmente, embora ainda estivesse em construção. É aí que a água do rio é purificada e distribuída nas casas das pessoas. No fim séptico das coisas, construímos uma grande câmara de madeira que planejávamos enterrar no chão. As superfícies internas da madeira seriam tratadas para melhorar sua resistência ao apodrecimento e depois reforçadas com cimento. Era nisso que estávamos trabalhando agora. Tivemos a sorte de encontrar um material do tipo cal viva em uma colina próxima. Enquanto isso, outro prédio fora da cidade seria nossa instalação de processamento de resíduos, onde planejamos fabricar o fertilizante que desejávamos. Além disso, eu estava mandando a equipe construir um grande edifício temporário,
Uma espécie de ginásio em que eles pudessem dormir durante a construção. Era um pouco descuidado, pois não tínhamos intenção de torná-lo permanente, mas faria o trabalho. Descrever as diversas divisões do bairro estava indo bem. As casas da classe alta, incluindo que eu ficaria, seriam construídas perto da boca da caverna. Teríamos uma linha de casas destinadas aos idosos tribais, com as outras residências espalhadas ao redor deles. Estávamos fazendo isso antes de qualquer outra coisa, por isso era fácil definir o plano da cidade sem deixar as coisas desorganizadas e confusas. Era basicamente construído em forma de cruz, com uma ampla rua principal, facilitando o trabalho das pessoas da cidade como um grupo, se necessário. Teríamos que ter cuidado para não criar longas filas de estradas idênticas, para facilitar a perda, mas isso não era uma preocupação. A única desvantagem real dessa configuração era que poderia ser fácil para os inimigos se moverem em caso de invasão, mas se eles realmente chegassem ao centro da cidade, isso significaria uma dúzia de outras coisas que teriam falhado até então. Não adianta insistir nesse cenário. Se formos destruídos, sempre poderíamos reconstruir. Foi absolutamente uma boa ideia nomear todos os goblins e atualizá-los para hobgoblins. Fez maravilhas por seus níveis de inteligência, e todos aprenderam surpreendentemente rápidos. Suas forças também foram aprimoradas. Os anões descreviam goblins regulares como monstros do tipo F, enquanto hobgoblins pairavam entre C e D na maior parte do tempo. Eles se sentiam mais como pessoas do que antes, com certeza. Dependendo de suas armas e armaduras, para não mencionar suas classes e artes mágicas, havia muito espaço para crescimento. Na mesma nota, eu estava vendo uma variação substancial nos tamanhos e pontos fortes dos hobgoblins. Os 4 senhores goblins que eu acabei de nomear, pareciam todos mais talentosos na vida do que o ranking. Enquanto isso, Rigurd o Goblin Rei. Oh, e onde você estava, Sanrimuro? Eu estava procurando por você. Quem era esse cara? Ele era praticamente uma aberração da natureza ligada a músculos naquele momento, enorme na estrutura e quase do tamanho de um ogro, inferno, maior, até, como Kaijin colocou. Isso deve ter sido o resultado de lhe dar um título além de um nome, eu supunha. Eu juro, a biologia desses monstros era um mistério total para mim. Eu teria que tentar atribuir mais alguns títulos para ver o que acontece. O que é isso? Eu vim para informar você, senhor. Capturamos algumas pessoas suspeitas. Suspeito? Um monte de monstros, ou... Não, senhor, humanos. Nós não nos envolvemos, como você pediu. Humanos. Por que aqui? Uau! Doce. Melhor ficar do lado bom, rápido. Se fossem esses 3 idiotas do portão dos anões, ficaria feliz em cortá-los e alimentá-los para nossas equipes de trabalho, mas... Eles estavam em batalha com um grupo de formigas gigantes, ao que parece. Rigor e seu pessoal de segurança os resgataram e os trouxeram para cá, mas, aparentemente, ele suspeita que eles estejam conduzindo uma investigação sobre a área local. Pensei em pedir conselhos a você. Algum país está verificando este lugar? Eu já sabia pelos anões que a floresta de Júria era considerada território neutro, não reclamado por nenhuma nação. Parecia plausível que se tratasse de uma força expedicionária, tentando encontrar um novo território para tomar por si próprio. Isso poderia ser um problema, mas não havia motivo para se preocupar com isso sem ouvi-los. Eu poderia pensar no que fazer depois disso. Tudo certo? Leve-me até eles, eu disse enquanto pulava no ombro de Rigurd. Ranga estar em patrulha fez com que o transporte pela nossa nova cidade fosse um pouco doloroso. Eu conseguia andar com facilidade, mas quando estava sozinho, minha falta de altura era um problema. Sempre me ressentia da sensação de ser menosprezado sempre que conhecia alguém. Ter pessoas ajoelhadas para me cumprimentar acabou atrapalhando o trabalho real. Além disso, eu tinha uma reputação de defender e não queria estar sob as pessoas o tempo todo.
Talvez eu tenha me preocupado demais com isso, mas sempre achei que era melhor evitar problemas antes de começar. Era por isso que eu costumava viajar por muitos ombros hoje em dia. Então, a bordo dos ombros de Rigurd, fiz o meu caminho para ver esses aventureiros. Quem são eles? Eu me perguntei antes de uma conversa entrar nos meus ouvidos, figurativos. Uau! Ei! Eu queria isso. Ah, a minha carne, você comeu? Eu mesma fiz essa carne. Senhora, lamento informar que não vou desistir dessa comida. Munch, munch. Certamente parecia alguma emoção. Rigurd respondeu à minha pergunta silenciosa. Minhas desculpas, Sr. Rimuru. Parece que as formigas fugiram com a maior parte de sua bagagem, e mesmo antes disso, eles não faziam uma refeição decente há algum tempo. Então, eu trouxe um pouco para eles. Esse era o tipo de rei dos goblins, com certeza. Oh, isso não é problema, responde. De fato, bom trabalho percebendo. Ajudar alguém necessitado é uma coisa agradável, sabia? Eu senti que era apropriado o suficiente para elogiá-lo. Ele estava gradualmente se tornando cada vez mais um líder, não me perguntando mais sobre cada coisinha que surgia. Uma coisa boa, pensei. Ah! Farei o possível para melhorar minha regra e ser mais dependente e mais útil para você, Sr. Rimuru. Mas eu gostaria que ele não fosse tão formal comigo o tempo todo, pensei quando nos aproximamos de uma simples tenda. O pano que a protegia abriu a aba para nós. No momento em que entramos, senti todos os olhos em mim. 4 aventureiros estavam sentados no chão, a boca cheia de carnes e legumes variados. Seus olhos estavam arregalados quando eles olharam para mim. Era uma visão hilária, embora eles provavelmente não percebessem. Eu já os vi em algum lugar antes. Oh, certo. Eles eram os aventureiros pelos quais passei na caverna, embora um deles fosse novo para mim. Eu me perguntava como qualquer tipo de comida passava pela máscara dessa figura. Munch, munch. Eles ficaram ali por um momento, mastigando. Eles com certeza estavam demorando. Carne assada fresca. Se ao menos eu tivesse um senso de gosto. Arg. Alguém tem algum paladar de sobra? Opa, fiquei um pouco distraído lá. Voltei meu foco para o assunto em questão. Rigurd caminhou até um assento alto de um lado e me colocou sobre ele. Meus convidados, ele berrou enquanto se sentava ao meu lado, eu espero que vocês estejam confortáveis aqui. Permita-me apresentá-lo ao nosso mestre, Sr. Rimuru. Eu podia ouvi-los engolir a comida. Então, em uníssono. Um slime. Munch, munch. Todos eles reagiram com choque. Bem, na verdade não tenho certeza sobre o último. Tanto faz. É um prazer conhecê-lo. Eu sou Rimuru, um slime. Não sou um slime malvado. Ouvi um som crepitante debaixo da máscara. Com toda a comida que esse cara estava mastigando, os resultados provavelmente não foram bonitos. Idiota rude. Deve ter sido uma surpresa ouvir um slime falar. Os outros 3 pareciam igualmente surpresos, mas pelo menos não tinham a boca cheia no momento. Então, quem eram esses visitantes? Boas pessoas, espero. Bem, perdoe-nos, eu acho. Só não esperávamos que fôssemos salvos por uma tribo de monstros. Oh! Somos aventureiros humanos, a propósito, e essa carne é muito boa. Acho que estamos correndo nos últimos 3 dias, por isso tem sido difícil comer muita coisa. Muito obrigado. Sim, obrigada. Eu certamente não esperava que alguns goblins construíssem uma vila por aqui. Urp. Kof. Glug glug. Bem, eu disse, por favor, sinta-se à vontade para saborear sua refeição, todos vocês. Podemos conversar depois. Eu meio que desejei que os hobgoblins me ligassem depois que os humanos terminassem de se encher, mas ainda faltava polidez aqui e ali.
Tenho certeza de que eles ficaram surpresos, mas algo me disse que eu precisaria realizar um workshop sobre boas maneiras em breve. Então deixei a barraca, sem muito interesse em vê-los comer no chão, pensando na minha boa sorte em obter esses convidados humanos, ou prisioneiros, dependendo. Ao sair, eu disse à guarda deles para levá-los ao meu portão pessoal perto da caverna quando a hora das refeições terminasse. Não se preocupe com isso, tranquilizei o Rigord de aparência desanimada enquanto caminhávamos. Podemos trabalhar as maneiras mais tarde, afinal, eles estavam crescendo aos trancos e barrancos. Eu não esperava que todos os esforços diplomáticos combinassem perfeitamente com esses vagabundos. Instalando-me na minha tenda, comecei a esperar pacientemente. Rigord mandou uma de suas assistentes preparar um chá para nós. Parecia mais saboroso do que a última bebida que eu havia experimentado com eles, mas eu só conseguia adivinhar o sabor impressionante como a evolução afetou áreas como essa. Lentamente, estávamos nos estabelecendo em uma sociedade verdadeiramente culta. Algo naquele chá me convenceu. Depois de mais alguns instantes, os 4 aventureiros apareceram, imediatamente dando um sincero desculpe por isso quando entraram. A barraca estava um pouco apertada com todos eles dentro. Depois que o guia Goblin se foi, outro trouxe um chá fresco para o grupo. Lá está vendo? Serviço real, do nada. Eles devem pegá-lo dos anões. Eu sabia que eles estavam passando noites bebendo com eles, aprendendo sobre sua sociedade e cultura. Ah, bom te ver de novo. Meu nome é Rimuru e sou o líder deste pequeno grupo. O que traz vocês aqui? Achei que era uma pergunta válida o suficiente. Eles acenaram um para o outro, deve ter esperado isso, e começaram a falar. Fico feliz em conhecê-lo, Rimuru. Meu nome é Cabal, o líder desse grupo, mais ou menos. Esta é Helen, e esse é o Gido por lá. Somos aventureiros, todos do ranking B, você sabe o que isso significa, imagino. Oi. Helen aqui. Gido, senhor. Um prazer. Então eles eram um grupo. Ser classificado B os colocava nos escalões superiores, com certeza, mas eles enfrentariam momentos difíceis na caverna, não? Talvez eles fossem mestres em se esconder de monstros ou algo assim. Enquanto isso, Shizu é uma adição temporária à nossa equipe para esta missão. Shizu. Prazer. Era difícil distinguir estritamente o sexo ou a idade de sua voz. Mas depois de aperfeiçoar meus talentos tentando diferenciar goblins, eu pude perceber imediatamente, ela era uma mulher. E, se meu palpite estava correto, talvez até japonesa. Essa foi a impressão que tive. O jeito que ela carregava sua xícara de chá e o jeito que ela se ajoelhava, com os pés apoiados no chão. Essa posição, pensei, tinha que ser rara neste mundo, e seus 3 companheiros certamente não se incomodavam. Os homens estavam sentados de pernas cruzadas no tapete de pele de lobo no chão, e ele optou por manter as pernas unidas de lado em vez disso. Ah bem. Não seria estranho ter uma cultura em algum lugar deste planeta que se assemelhasse à do Japão. Eu seguiria essa linha de pensamento mais tarde. Embora, me ocorreu, era eu, ou esses aventureiros estavam sendo muito arrogantes com sua própria segurança agora? Até agora, eles pareciam estar desfrutando imensamente de sua estadia, comendo, bebendo e rindo um com o outro. Este era o esconderijo de um monstro em que eles vagavam. Eles sabiam disso, certo? Talvez eles tenham apenas um parafuso solto, não sei. Opa! Me distraí. Hora de continuar a conversa. Você também, obrigado. Então. Eles foram extremamente francos com sua história, aparentemente nem um pouco cautelosos com meus motivos. O mestre da guilda os enviou para examinar a área ao redor da caverna e verificar se algo suspeito havia acontecido, mas essa missão estava provando frustrá-los. Sim, é isso, Cabal continuou, estamos aqui procurando por coisas suspeitas, mas o que diabos é suspeito? Aqui não temos noção. Totalmente Helen entrou na conversa, eu gostaria que ele pudesse ter dito,
Tipo, procure por isto ou aquilo ou outra coisa em vez de deixá-lo tão vago. Podemos ser bons olheiros e tudo mais, mas não podemos fazer tudo, sabia? Acrescentou Gido. E então eles falaram mal do mestre da guilda sem se importar com o mundo. Eu quase senti pena do cara. Ao longo do caminho, esse grupo colidiu com uma grande pedra de aparência suspeita, com um buraco nela. É isso eles devem ter pensado, porque eles sacaram suas espadas e a esfaquearam um pouco, apenas para acordar um ninho inteiro de formigas gigantes. Irmão, eu não sabia o que dizer. Foi um milagre que eles estivessem vivos. Eles passaram os 3 dias seguintes constantemente fugindo, perdendo todos os seus pertences no caminho, antes de chegarem aqui. Eu tive que dizer a eles para gerenciar isso, realmente. Bem, refleti, eu não diria que há muita suspeita por aqui, não. A caverna, principalmente, eu acho. Eileen balançou a cabeça, mas não encontramos nada lá, não. Você conhecia a história por trás daquela caverna? Deveria haver um dragão grande e maligno selado lá dentro, mas passamos 2 semanas subindo e descendo a caverna, e nada. 2 semanas sem banho, e praticamente não conseguimos nada. Uoa, vamos lá, um cabal enervado latiu de volta, não podemos revelar isso para eles. Com o que você se importa? Rebateu Gido, foi ela quem fez isso. Não importa para mim. Os homens entraram em pânico completamente com a revelação involuntária de Eileen. Eu já sabia, é claro, graças ao meu último encontro com eles. E essas pessoas gostavam de mergulhar de vez em quando, hein? Talvez eu precise construir uma casa de banho por aqui. Se movendo. Então o que você estava procurando naquela caverna, exatamente? Afinal, não poderia ter sido um tesouro. Cabal sombriamente balançou a cabeça em resposta. Bem, se ela disse isso, não faz sentido esconder. Como ela disse, existem rumores de que o dragão sumiu. Não que eu soubesse, mas o desaparecimento de Veldora deve deixar os humanos atordoados. Aquele ato de desaparecer, apesar de ter sido selado com segurança, foi uma grande notícia. Acho que este era um dragão poderoso e louco. Afinal, embora para mim ele parecesse um cara legal que gostava de conversar às vezes. No entanto, deve ter sido um grande problema se as pessoas estavam enviando grupos de pesquisa. Construir esta cidade perto da boca da caverna foi um erro. Trouxemos também uma pedra de reação, porque eles disseram que a caverna estava praticamente explodindo majúculas, mas não havia nada perto do que pensávamos que seria. Quero dizer, a concentração é um pouco mais pesada que sua caverna típica, mas nada fora do que é normal agora. E isso é bastante incomum, então pelo menos temos isso, mas... No entanto, ainda está cheio de monstros fortes, então eu realmente não quero voltar se tiver a opção, disse Eileen. Também não há tesouro para falar, nem minério mágico. Todo esse esforço que você precisa fazer, e não há recompensa por isso. Sim, acrescentou Gido, você pode encontrar algum equipamento de bandido se procurar um pouco, mas não vale a pena sair do seu caminho. Opa, sem minério, hein? Bem, e se eu lhe dissesse que costumava haver um monte, e eu engoli tudo? E se eu lhe dissesse que a magia havia diminuído lá dentro porque engoliu Veldora, o cara que gera tudo isso? Isso é tudo basicamente minha culpa, não é? Ah bem. O que eles não sabiam não os machucaria. Continuamos conversando por um tempo. De qualquer maneira, eles haviam falado demais, como Cabal disse, para que pudessem ir até o fim. Esses caras eram muito mais gentes do que eu acreditava inicialmente. E se a caverna não fosse mais um local de interesse, talvez não sejamos o centro das atenções, afinal. Eu estava pensando em mudar a cidade como o pior cenário, mas agora eu duvidava que fosse necessário. Nenhum país tinha direito legal a essa terra, então não era como se alguém pudesse nos forçar a sair. Por precaução, decidi perguntar se a guilda teria algum problema com a construção de uma cidade aqui. Isso deve ficar bem, certo? Cabal disse. Sim,
Elen concordou. Não é o problema da guilda em primeiro lugar. Mas e os governos locais? Oh, isso não é para eu dizer, era a opinião de Gido. Obviamente, a guilda não saberia o que seus países anfitriões estavam pensando. Além disso, se algum deles agir, terá que provar sua reivindicação para os outros países vizinhos. Não valeria a pena. Então, enquanto pensava sobre isso, notei que algo estava acontecendo com Shizu, que ficava ali ouvindo o tempo todo. De repente, ela caiu no chão, inconsciente. Todos nós imediatamente fomos até ela, tentando segurá-la, quando, as coisas progrediram rapidamente depois disso. Quando o gemido prolongado de Shizu terminou, a tenda foi visitada por um silêncio absoluto. Agora rachaduras apareciam sobre sua máscara, aura flutuando por baixo. Todos nós podíamos dizer que algo ruim estava acontecendo. Magia de invocação, Elen gritou de surpresa. Uou, de verdade? De onde diabos isso veio? Qual é a classificação? A julgar pelo tamanho do círculo mágico, eu teria que adivinhar B mais ou superior. Bem, não podemos simplesmente sentar aqui, chefe. Temos que parar. Afinal, eles eram aventureiros experientes, quando necessário. Algumas palavras foram trocadas e eles imediatamente entraram em ação. Grande terra, coloque seus laços sobre ela. Mão na lama. Derrubar. Primeiro, Elen a amarrou. Então Cabal sofreu um golpe de corpo inteiro. Gido jogou o reserva, pronto para agir no momento em que o problema apareceu. Para Rank B, o trabalho em equipe era de primeira. Nenhum único movimento desperdiçado. Mas tudo o que Shizu teve que fazer foi levantar um pouco o topo do dedo indicador, e isso foi suficiente para provocar uma pequena explosão ao seu redor. Tanta coisa para minha barraca, da qual eu não me importava tanto, mas e os três? Eles estavam machucados. Houve uma onda de choque, mas eu estava ileso. Cabal, que havia acertado um knockdown em Shizu depois que Elen apreendeu, tristemente levou todo o impacto da explosão com seu corpo. Isso o fez voar. Gido estava bem, no entanto, e sentiu o perigo cedo o suficiente para empurrar Elen de lado para a segurança também. Vocês estão bem? Estamos bem, sim. Estou toda dolorida, Elen protestou. É melhor eles nos darem algum pagamento por isso. Cabal, por sua vez, já estava de pé. Pessoal, vocês poderiam se preocupar com o seu líder. Pelo menos um pouco ele deve ter sido feito de algumas coisas robustas. Eu sabia que Shizu era um usuário de magia, mas de invocação também. O que ela convocou, afinal? Não, Gido interrompeu, isso não é nem a metade. Até onde eu sei, você não pode lançar magia sem cantar durante uma convocação. Antes que ele pudesse terminar, ele parou, olhando para Shizu como se não pudesse acreditar em seus olhos. Ele acabara de ter uma ideia. Espere. De jeito nenhum. A governante das chamas. Shizu ainda estava lançando um feitiço. Seu corpo inteiro estava brilhando em vermelho, pairando no ar um pouco. Sua máscara permaneceu proeminente em seu rosto enquanto seus longos cabelos negros saíam de seu roupão. O que ela está tentando fazer? Ela me pareceu estranha um momento antes de tudo isso acontecer. Rigord, tire todos da cidade. Não deixe ninguém por aqui, eu gritei. Mas isso é uma ordem. Depois de evacuados, traga Ranga aqui para mim. Sim, Sr. Rimuro. O rei dos goblins acelerou. Eu poderia dizer que nem ele nem sua raça poderiam fazer muito contra isso. Seria um desperdício de inúmeras vidas. E eu não queria Ranga como um companheiro de luta. Eu o chamei simplesmente porque havia considerado a possibilidade de que tudo isso fosse um ato da parte dos aventureiros para desviar nossa atenção. Seus lábios estranhamente soltos faziam muito mais sentido para mim se eles nunca pretendiam nos deixar viver desde o início. Isso, ou eles realmente poderiam ter sido tão estúpidos, mas
Se isso fosse um ato, eles poderiam tentar me apunhalar pelas costas enquanto eu estava lutando com Shizu. Era para isso que Ranga serviria. Talvez eu estivesse pensando demais nas coisas, mas todo cuidado é pouco. Ei, Gido. O que é aquela coisa do conquistador de chamas? Não era um herói ou algo assim. Elen falou primeiro. Eu acho que ela era ativa há cerca de 50 anos atrás. Famoso. Então? Eu refleti para mim mesmo. Então a máscara de Shizu caiu de seu rosto. Chamas dispararam para cima. No céu, 3 salamandras de chamas apareceram. Foi uma maneira infernal para Shizu revelar seu rosto para nós. Seus cabelos negros se espalharam com a onda de choque, brilhando brilhantemente contra o inferno. Ela tinha uma beleza fugaz e transitória para ela, mas seus olhos emitiam um brilho perverso, e as bordas de seus lábios estavam torcidas para cima no que parecia ser uma expressão de alegria absoluta pela carnificina que vira. Algo sobre isso me pareceu completamente antinatural, de uma maneira que eu não conseguia descrever muito bem. Então, lançamento da habilidade única Metamorfo. A voz do mundo ecoou ao nosso redor. Enquanto isso, a linda jovem se transformou em um gigante de fogo puro. Não se engane, gritou Gido, esse é o conquistador das chamas, o mestre de Ifrit, o titã. O elementalista mais forte do mundo. Ifrit, o titã do fogo. O senhor do fogo, capaz de queimar qualquer coisa em seu caminho. Um nível acima de qualquer realeza, mortal ou divina. Ifrit. Não é esse espírito superior das chamas. Cabal gritou. Ofe. Essa é a minha primeira vez, disse Elen, mas, como poderíamos vencer isso? Não podemos, replicou Gido, todos nós vamos morrer aqui. Claro que foi uma vida curta, eu acho. Com suas 3 salamandras de chamas ao seu lado, o conquistador das chamas examinou seu domínio. Não é à toa que os 3 estavam em pânico. Até uma única salamandra possuía força bem mais. Mas, qual foi o problema com Shizu? Para mim, não parecia que ela estava controlando tudo isso, mas como se Ifrit estivesse controlando Shizu. Houve uma onda de choque quando Shizu, ou Ifrit, desencadeou uma torrente de força mágica. Aquilo foi estranho. Não era para ninguém, não tinha a intenção de matar, apenas um pequeno show de violência, embora não fosse nada pequeno. Não parecia o trabalho de uma mente livre, o ataque parecia mais como se tivesse sido pré-programado por alguém. Agora não havia dúvida. Esta não era a vontade de Shizu no trabalho. Ifrit deveria ser dela para lidar, mas agora ele estava fora de controle. Se essa teoria estava certa ou não, não importava agora. O problema foi a força por trás desses ataques. Foi além de letal. Ondas de choque vermelhas pálidas rolavam pela paisagem, quente o suficiente para queimar instantaneamente todos os edifícios que tínhamos em construção. Droga! Nós acabamos de começar. Os 3 aventureiros tentaram usar uma barreira mágica para bloquear o ataque, eu acho, mas nem durou uma única onda de choque. Eles não estavam mortos, mas também não estavam indo muito bem, conscientes, mas provavelmente imóveis agora. Gente, não se mexam, gritei para eles, vocês acabaram sendo alvo. Eles responderam juntando-se, lançando a barreira mágica e o escudo de aura. Acho que isso não é um ato. Eles estavam se defendendo seriamente. Tanto para a teoria de vamos matar todos os monstros. Fale sobre força, no entanto. O poder mágico que Ifrit estava liberando, sem tempo de conjuração, estava soprando um vento escaldante a uns 30 metros em todas as direções ao nosso redor. Se eu não lutasse com esses caras, Ifrit e aquelas 3 salamandras de chamas, todos nós iríamos ser derrotados. Que dor! Mas foi estranho. Mesmo nessa situação, eu não estava tremendo de medo nem nada. Talvez fosse porque eu era um monstro agora. Quero dizer, Veldora e aquela cobra preta meio que me assustaram no começo, mas ambas acabaram sendo boas experiências no final. Ei! O que você está tentando fazer?
Pop! Uma explosão explodiu atrás de mim. Eu estava supondo que tentar conversar com Ifrit não iria funcionar. Ele acabou de responder à minha pergunta com outro golpe quente em minha direção. Desta vez, ao contrário daquela onda de choque não direcionada de antes, ele estava claramente tentando me matar, e seus raios de calor puro estavam vaporizando tudo que tocavam no caminho. A força por trás deles superou em muito a primeira liberação de poder mágico, mas, se eles não me atingissem, não se preocupe. Eu já havia me esquivado daqueles raios e, com meus sentidos rápidos, podia ver as coisas chegando na velocidade do som. De certa forma, fiquei feliz por ainda não termos terminado a cidade. Eu provavelmente deveria estar mais preocupado com o titã de chamas na minha frente, mas esse foi o pensamento que surgiu de qualquer maneira. Nossas barracas e dependências temporárias haviam desaparecido, mas isso não foi um desastre. Já tínhamos derrubado as árvores ao redor para expandir a clareira. Se estivéssemos na floresta, provavelmente já teria ocorrido um grande incêndio. Existe uma linha para o que você... Eu estava um pouco preocupado com a madeira e outros suprimentos que tínhamos empilhado, mas não havia muito o que fazer agora. Esse gigante tinha muita coragem, no entanto. Com essa atitude dele, eu tinha certeza de que ele me via apenas como um inseto irritante em seu caminho. Ele estava me ofendendo, e isso foi mais do que suficiente para ficar do meu lado ruim. Ifrit era meu inimigo, e decidi que agora era a hora de um contra-ataque. Eu tive minhas dúvidas sobre Shizu, a pessoa de quem Ifrit provavelmente estava se alimentando por tudo isso, mas se eu não atacasse, isso nunca terminaria. Suprimir Ifrit era a prioridade 1, eu poderia conferir Shizu mais tarde. Pelo que eu sabia, talvez Shizu não estivesse sendo controlada. Atirei uma lâmina de água no estômago de Ifrit. Ela evaporou logo antes de alcançar a chama gigante. Uma pluma de fogo em espiral cortou. Acho que não vai funcionar. Mas não tive tempo de refletir, porque as salamandras acabaram de reagir ao meu ataque. Lança de gelo. A magia do gelo de Elen atravessou um deles. Enquanto eu a olhava, ela já estava fugindo de volta para o canto da barreira mágica. Foi uma tentativa inteligente. Parecia que a barreira estava aguentando bem o suficiente, sem muita concentração por parte do lançador. Mas seria preciso mais do que uma lança de gelo para derrubar essas salamandras. Uma delas se lançou em direção ao trio de aventureiros. Você está bem? Eu posso fazer isso, Elen disse. Arriscar nossas vidas não é novidade para nós. Oh, vamos lá, Cabal gemeu. Eu pensei que era o líder. Bem, que assim seja. Vou derrubar um deles. Sim, Gido respondeu. Eu nunca ouvi falar de um bandido lutando contra um espírito elementar antes. Acho que estamos juntos nisso, hein? Era difícil dizer se eles realmente contavam um com o outro ou não. Se Cabal estava tão ansioso para derrubar um, eu poderia muito bem deixá-lo. Mas se ele morresse, isso iria pesar em mim. Tudo bem, eu disse, você o pega. Mas não force. Se você se machucar, use-as. Ignorando a explicação, cuspi algumas poções de recuperação e as joguei em seu caminho. Gido conseguiu pegá-las. Rimuro? O que é isso? Poções de recuperação. Não tivemos tempo para detalhes. Voltei em movimento e os três estavam ocupados demais lidando com a salamandra de chamas para conversar. Mesmo um seria um adversário difícil para eles. Espero que eles continuem bem. Enquanto isso, as outras duas salamandras começaram a se aproximar de mim. O próprio Ifrit também estava avançando calmamente. O que agora? Assim como o pensamento me ocorreu, Ranga finalmente chegou. Eu esperava que ele vigiasse os aventureiros, mas não mais. Ele servia como minha montaria. Você me chamou, meu mestre. Eu pulei direto nas costas dele. Pelo menos eu tinha um pouco de velocidade agora. As salamandras eram bem rápidas lá em cima, mas não tão rápidas quanto Ranga.
Eu quero que você se concentre em evitá-los, eu pedi. Você não precisa atacar. Eu vou cuidar disso. Entendido. Tínhamos quase uma conexão sem palavras um com o outro. Ranga entendeu instantaneamente o que eu queria fazer. Então partimos. As duas salamandras dispararam jatos retos de sopro de fogo contra nós, como dois lança-chamas no céu. Foi um trabalho leve para Ranga evitá-los, elevando-se para trás e fora do alcance do calor. O fogo parecia poderoso, e eu não queria tentar a sorte. Se eu ainda fosse humano, provavelmente me transformaria em um torrão preto no chão. É melhor eu cuidar desses dois caras antes de enfrentar Ifrit. Então eu experimentei algumas lâminas de água. Ao contrário do gigante do fogo, as salamandras não podiam interromper o ataque antes que ele acertassem. Consegui cortar o membro, mas, ridiculamente, o cara voltou a crescer. Deve ter sido feito de fogo como todo o resto. Cortá-lo não daria muito certo. A cobra negra provavelmente exalava mais força bruta do que esses caras, mas os poderes especiais das salamandras os tornariam um pouco mais difíceis de derrotar. Meu mestre, ataques físicos não funcionarão contra inimigos espirituais. Atingir sua fraqueza elementar ou usar ataques mágicos, explicou Ranga. Oh, certo. Atingir um espírito elementar com uma espada não faria muito, faria? Que tal lançar uma tonelada de água nele? Meu estômago tinha muito isso em armazenamento no lago subterrâneo. Seria o suficiente para travar esse cara. Entendido. É possível liberar uma grande quantidade de água. Isso causará uma explosão de vapor ao entrar em contato com a salamandra. Devo executar? Sim. Não. É. Uma explosão de vapor. O quê? Resposta. Uma salamandra de chama é formada a partir da energia térmica coletada. Ser mergulhado em água fará com que ele se vaporize imediatamente, criando vapor que envolve o corpo da salamandra. Também provocará uma onda de pressão altamente comprimida e de alta temperatura, criando uma série de explosões. E isso vencerá a salamandra. Pressão vezes o volume é igual a água liberada vezes vapor constante. Pare aí. Me dê de uma maneira que eu possa entender. Entendido. Isso provocará uma grande explosão e é possível que a salamandra seja nocauteada sem deixar vestígios. No entanto, os resultados provavelmente transformarão a área local em um terreno baldio. Oh, vamos lá. Qual é o objetivo, então? Eu não sou suicida, cara. Mas se não for isso, então o quê? Lâminas de água não fazem nada prático contra isso. Lança de gelo. Eu vi o trio mais uma vez, fazendo o possível para sobreviver, com Elaine lançando magia no centro. Espere um segundo. As lâminas de água não funcionam, porque não são mágicas, suponho. Então magia é tudo o que eu preciso. Elaine. Jogue uma lança de gelo em mim. Apenas uma está bem. Ah. Isso é meio que. Apenas faça. O pedido deu-lhe uma pausa, mas depois de um segundo, ela começou a cantar. Após outro momento, foi lançado a lança de gelo. Não se queixe disso mais tarde. Lança de gelo. Enquanto ela gritava o feitiço, uma coluna de gelo disparou em minha direção. Provavelmente eu poderia aprender essa magia com a minha habilidade Predador. Relatório. Lançamento da habilidade única Predador. A predação e análise da lança de gelo foi bem sucedida. Ótimo! Assim como eu pensava. Realmente, eu meio que duvidei enquanto isso estava sendo explicado para mim, mas esse predador tinha que ser algum tipo de habilidade de quebrar regras. Essa magia provavelmente deu um soco, mas o predador absorveu tudo, me deixando sem danos, e eu até aprendi isso. E o que aconteceu com a minha magia? Desculpe, Elaine. Não sei explicar. A análise terminou em um instante, e agora eu poderia lançar o feitiço só de pensar nisso. Não é necessário cantar, esse foi outro bom efeito colateral do predador. Lança de gelo.
omitindo o tempo de conjuração, atirei um pouco da magia em direção à salamandra. Então, naquele momento, eu entendi a teoria por trás da magia e como tudo funcionava. Minhas lâminas de água não danificaram a salamandra, mesmo que conseguissem atravessar o cara, mas a magia de Helen fez o truque. O motivo era surpreendentemente simples. Lançar magia não era agir sobre o ambiente com um fenômeno, era mais como imaginar algo e criá-lo na vida real. De certa forma, eu estava lançando um raio de energia que tinha o efeito de roubar o alvo de seu calor. Esse raio passou a ter a forma de um pilar de gelo que gasta energia, mas não foi o gelo que o fez funcionar. Era a energia lá dentro. Assim, causou danos a uma salamandra, cuja própria energia assumiu a forma de calor e chamas. E os vários pilares de gelo que eu acabei de lançar, realmente grandes demais para serem chamados de lanças, acabaram de espetar as duas salamandras de chamas. Aparentemente, isso foi o suficiente para livrá-los de toda a sua força mágica. Eles instantaneamente vaporizaram, como uma nuvem de fumaça, e não existiam mais. Sim. Tudo feito aqui. Deixe-me ajudar vocês. Achei que os ajudaria, já que Helen desperdiçou um raio mágico em mim, mas era tarde demais. Ah, merda, disse Cabal, vai explodir como primeira linha de defesa. Ele lançou um escudo de aura, mas a explosão de sacrifício da salamandra foi mais do que suficiente para explodi-la. Os três estavam todos expostos ao calor intenso enquanto voavam para trás no ar. Confuso, eu tinha Ranga correndo até eles. Eles estavam mais gravemente queimados do que eu pensava. Consciente, sim, mas não mais capaz de se mover, e Cabal, na frente, levou a pior. Se não fosse por seu escudo, Helen e Gido, relativamente indefesos, poderiam facilmente ter morrido. Droga! Ranga, proteja esses caras. Leve-os para algum lugar seguro, mas... A ordem o fez parar por um momento, mas ele ficou em silêncio, talvez sentindo a aura que eu estava soltando. Seus instintos selvagens lhe disseram que nenhuma conversa de volta seria permitida, sem dúvida. Isso é uma ordem. Faça. Eles têm poções de recuperação, então leve-os para um lugar seguro e cure-os. Como você diz. Que você possa lutar bem. Não se preocupe. Efrit é todo meu. Isso deve ter convencido Ranga bem o suficiente. Ele assentiu, juntou os três na boca e, dando-me mais um olhar de respeito, acelerou. Ele pode ter tido uma ideia errada sobre minhas intenções, mas, de qualquer maneira, tudo o que me restava era Ifrit. Agora eu poderia lutar sem reservas. Esqueça de envolver mais alguém nisso. Vamos acabar com essa farsa, pensei enquanto olhava o gigante do fogo. As chamas giraram violentamente no ar. Ifrit, diante dos meus olhos, havia se dividido. Agora eu tinha vários gigantes bloqueando minhas rotas de fuga. Ele tinha alguns talentos complicados, mas eu não estava muito preocupado. Minhas habilidades de detecção podiam dizer com precisão para onde o fogo estava indo. Mesmo que todos os Ifrits lançassem ataques ao mesmo tempo, eu poderia facilmente determinar o nível de perigo do fogo a partir da temperatura e tomar as medidas adequadas. Eu já sabia que eles não estavam todos no mesmo nível. Eu sinceramente duvidava que Ifrit pudesse me acertar com qualquer tipo de ataque eficaz. Mas, ao mesmo tempo, nada que eu tinha foi bem sucedido contra a Ifrit. Aquelas chamas eram ásperas. O chão estava se transformando em magma em meio às temperaturas ridiculamente altas. De jeito nenhum eu poderia simplesmente atravessar isso, não a menos que quisesse uma mudança de classe para slime queimado. O que agora? A respiração paralisante e a respiração venenosa eram efetivas apenas a 10 metros de distância. Meus ataques respiratórios precisavam ser lançados a essa distância do próprio Ifrit, o que não iria acontecer. Eu precisava de um ataque que me mantivesse a uma distância segura enquanto dava um golpe decisivo nele. A única coisa que me veio à mente foi o meu novo brinquedo, lança de gelo. Pegue isso. Lança de gelo.
Lancei vários pingentes de gelo nos clones do Ifrit e vaporizei com sucesso alguns deles. Vaporizar com gelo parece um pouco estranho, mas com as nuvens de vapor d'água após os ataques atingirem, essa era a melhor maneira de descrevê-lo. Comecei a entrar nesse joguinho de tiro ao alvo, derrubando os clones um por um com minhas lanças. Mas, no momento em que pensei, merda, já era tarde demais. No momento em que senti, eu já estava cercado. Uma barreira de grande alcance para me prender. Uma das habilidades de Ifrit. Em um instante, houve um círculo mágico pintado no chão, sem necessidade de cantar para lançá-lo. Eu esqueci que não era o único que poderia fazer isso. Ele transformara seu próprio corpo em gás e transformara um raio de 100 jardas em um oceano escaldante de chamas. Provavelmente, um dos ataques à distância de alto nível de Ifrit, pior ainda, a área estava cheia de energia dos clones de Ifrit que eu havia derrotado. Círculo das chamas. Ouvi uma voz que não conseguia decifrar. Homem, mulher, jovem, velha. Difícil de dizer. Não havia nenhuma fuga. Eu estava à mercê do feitiço do meu inimigo. Ifrit me fez atacar esses clones de propósito. Ambos eram uma distração e uma maneira de carregar sua energia. Eu me preparei mentalmente para a morte. Eu não achava que tinha baixado a guarda, mas eu poderia lidar melhor com isso. E joguei direto nas mãos do inimigo também. Totalmente horrível. Talvez eu não devesse ter sido tão egocêntrico. Todos nós devemos tê-lo assumido de uma só vez. Ou talvez eu pudesse ter tomado minha forma de lobo negro, confundi-lo com a minha velocidade e depois me lançar contra ele, pegando todas as queimaduras que eu tivesse. Ou talvez uma rodada de relâmpago negro tivesse feito o truque. Sentado firme vendo como as coisas acabaram. Não é bom. Alguns outros arrependimentos também me passaram pela cabeça. Ainda assim, eu sabia que meus sentidos eram ultra rápidos, mas com certeza estava demorando um pouco para que o dano chegasse. Não que eu me importasse com uma morte indolor, se tivesse que ser assim. Sério, isso não estava indo devagar? Ele estava apenas brincando comigo. Estranho, eu deveria ter sido engolido pelas chamas há um tempo atrás. Os efeitos de anulação de variação térmica cancelaram com sucesso ataques baseados em chamas automaticamente. Eu detectei pelo menos um pouco do sarcasmo. Você esqueceu tudo sobre suas resistências, não é? Quem pediu para você falar agora, seu monte de lixo? Sim. Eu pensei que tinha em resposta a essa pequena explosão. Espero que seja apenas minha imaginação. O sábio tinha sido completamente fiel a mim antes agora. Não era nem autoconsciente. Seria estúpido pensar de outra maneira. Hahaha. Eu só estou sendo bobo. Estou certo disso. Agora, então. Espera. Cancela ataques baseados em chamas. Então. Cara, eu tenho isso na bolsa, não tenho. Tipo, isso faz parte do plano. Finjo que estou nas cordas, depois viro a mesa. Vamos com isso. Certo. Hora de terminar, então. O que foi isso? Eu gritei enquanto silenciosamente desenrolava minha teia pegajosa pelo corpo de Ifrit. Ele foi pego. Minha análise já mostrou que ele estava usando Shizu como núcleo do corpo. Eu não poderia amarrar uma besta espiritual pura como as salamandras com essa corda, mas uma com núcleo físico era uma história diferente. Em seguida, eu combinaria o teia pegajosa com algum teia de aço para obter os benefícios de ambos. Outro produto da minha experimentação, e como bônus, adotou as mesmas imunidades que eu tinha, para não queimar. Checkmate. Sei que zombei de você mais cedo, mas você provavelmente estava zombando de mim também. Estamos quites. Você é livre para me odiar por isso, se quiser. Eu sou o próximo, certo? Ifrit, em pânico, lutou para se libertar. Eu esperei isso. Mas minha teia de aço pegajoso nunca o deixaria. Levei meu tempo doce, aproximando-me casualmente.
Era hora de acertar o golpe final. Em Ifrit, o monstro que provavelmente tinha tomado o corpo de Shizu. Não há necessidade de muita pressa. Fui até essa criatura que tentava lançar todos os ataques que podia para me impedir. Infelizmente para ele, as chamas não funcionaram em mim. Então, usar a habilidade única Predador? Sim. Não. Isso vai ser um grande problema. Sim, por favor. Um flash de luz brilhante cobriu a área, e de repente desapareceu. Tudo que restava era uma velha solitária e eu. Isso foi um sonho. A mão da minha mãe, fria. Seus olhos frios, olhando para mim. Um sorriso caloroso e uma pilha de cinzas brancas puras. Todas essas memórias fizeram-me atormentar. Eu não queria me lembrar deles. Mas esse foi o caminho que trilhei. Se eu não tivesse encontrado o herói, duvido que minha alma pudesse ter sido salva. Mas eu era muito desajeitada, muito pouco qualificada, para terminar como ela. Com tantas pessoas confiando em mim também. Era só isso. Faz vários anos desde que me aposentei da vida de aventureiro. Eu era uma professora de pleno direito, liderando a próxima geração de nosso comércio, ajudando a associação com seu trabalho. A Associação de Aventureiros, um grupo que atravessou fronteiras e cresceu além do controle de qualquer governo, construiu sua sede no reino de Ingrazia. Eu não era mais um aventureiro, mas se havia algo que eu pudesse fazer por eles, queria ajudá-los. Afinal, fora a associação que me dera uma espécie de lar quando eu não tinha mais para onde ir. Lá, tive a chance de ensinar vários alunos talentosos. Um jovem com olhos que brilhavam com completa pureza e uma garota, seu olhar tingido de desesperança. Supus que eram outro mundo, como eu. Os dois eram exatamente opostos de muitas maneiras. E o que era um garoto brilhante e otimista, enquanto Hinata era isolada e reservada, como se ela carregasse toda a escuridão do mundo com ela. Bandidos a atacaram quando ela veio aqui. Naquela época, eu pensava que ela iria melhorar e aparecer com o passar dos dias. Os bandidos encontraram seu destino nas mãos de outro agressor, que salvou a vida de Hinata, mas tenho certeza que o incidente deve ter assustado ela. Eu me vi um pouco na garota, afinal. Eu tinha uma afinidade por ela. Aparentemente, era unilateral. Obrigado por tudo que você me ensinou, disse ela. Não há mais nada que eu possa aprender com você. Duvido que nos encontremos novamente. Então ela se virou e saiu. Achei que seria melhor persegui-la, mas não podia sair da cidade. A associação estava construindo um novo programa de assistência compartilhada com a Ingrazia, uma nova estrutura organizacional originalmente proposta por Yuki. Como ex-herói, fui colocado na posição de representar a associação nas negociações necessárias. Era algo que eu queria que fosse bem sucedido, considerando como definiria a direção futura da associação. Então, no final, tudo o que eu pude fazer foi vê-la sair. Se você se perder, eu a chamei, quero que você confie em mim. Depois de sofrer por isso, decidi apoiar Yuki sobre Hinata. A garota seguiu um caminho semelhante ao meu, mas ela sempre foi muito mais forte do que eu. Imaginei que deveria acreditar nela. Que sua vontade de ferro pudesse limpar a escuridão em sua alma e transformá-la em uma grande mulher. Não foi uma grande surpresa quando soube, poucos anos depois, que ela havia assumido uma posição importante na igreja. Eu me senti um pouco orgulhosa, um pouco solitária, e apenas um pouco ansiosa. Hinata não está se sentindo solitária, está? Ela está bem com sua vida. As perguntas me dominaram, mas achei que não tinha o direito de perguntar. Uma vez tive a chance de agarrar a mão dela, e eu a recusei. Tudo que pude fazer foi rezar pela segurança contínua de Hinata. E o que, por outro lado, era muito mais dinâmico. Foi o que quem construiu o sistema atual para a Associação de Aventureiros, agora renomeado de Associação da Liberdade. Graças a ele, a guilda conseguiu construir um relacionamento cooperativo de sucesso com nações do mundo todo.
Ele forjou novos tratados com os governos, conquistando posições de guilda em seus conselhos superiores. Seus esforços tornaram a organização mais poderosa do que nunca. Eu deveria ter esperado nada menos. Até então, todas as nações estavam concentradas apenas em proteger suas próprias fronteiras. Quando a Associação da Liberdade começou a assumir tarefas de expedição de monstros, aliviou a carga de todos os outros governos do mundo. E não foi só isso. Os aventureiros, pessoas que viajaram pelo mundo, nunca pertenceram a nenhum país, foram obrigados a registrar relatórios de suas jornadas. A Associação da Liberdade então coletou esses relatórios para entender como os monstros eram distribuídos em todo o mundo. Níveis de perigo foram atribuídos a todas as regiões, permitindo que as pessoas viajassem em relativa paz. O sistema teve outro efeito importante. Saber onde e quando esperar os monstros, tornou possível detectar rapidamente anomalias, permitindo que as pessoas descubram e relatem sobre monstros nunca vistos antes ou eliminem hordas em pouco tempo, caso se tornem numerosas demais. Sempre que um monstro que normalmente não aparecia em uma determinada região ameaçava subitamente uma cidade vizinha, a guilda também era obrigada a enviar uma força expedicionária para descobrir a causa. Chegando à raiz disso cedo, a guilda e os governos locais montam um corpo de expedição com muito mais eficiência do que antes. Ter esse tipo de organização tornou a vida das pessoas mais segura e mais confortável. A humanidade se viu expandindo suas cidades e a população em geral cresceu rapidamente nos últimos anos. A instituição dos rankings atribuídos aos monstros também contribuiu muito para reduzir o número de mortes. Para alguém encarregado de treinar novos recrutas, nada poderia ter me deixado mais feliz. Graças a Yuki, a Associação da Liberdade agora era uma organização que nem as nações do mundo nem seu povo poderiam prescindir. Yuki, por sua vez, apenas riu. Eu estava apenas imitando o que vi neste videogame que joguei, disse ele, embora, é claro, você possa fazer o que quiser em um jogo. Você pode ter monstros que dizem, eu não sou um slime malvado, ou até que eles se juntem a seu grupo. Ele sempre foi um coringa assim. Monstros se tornando seus amigos. Esse tipo de coisa só poderia acontecer nos seus sonhos. O mundo em que nasci quase foi arrasado pela guerra. Teria se recuperado ao ponto de criar pessoas como ele, pessoas que nunca pareciam se importar com o mundo. Ele me explicou que esses videogames eram brinquedos infantis que permitem que você experimente uma história completa. Então, se o Japão se recuperou o suficiente para dar às crianças sonhos de brincar, deve ter se tornado um lugar maravilhoso. Então, ouvi as histórias de Yuki, pensando em uma casa para a qual nunca poderia voltar. Continuei a servir de apoio a Yukis depois disso, aconselhando pela retaguarda, nunca aparecendo em primeiro plano. A Associação da Liberdade continuou a crescer e se tornou algo usado por quase todos. Ele adotou uma filosofia de resgatar os fracos, acessível a todos igualmente. Então Yuki, meu próprio aluno, tornou-se o grão-mestre da guilda, sua posição mais alta, quem organizou e supervisionou os mestres da guilda de cada ramo. Dado tudo que ele havia feito por eles, eu deveria ter esperado. Seus esforços foram o catalisador que permitiu que as pessoas vivessem em paz por uma mudança. Ele fez tudo o que precisava. Senti a satisfação de um trabalho bem feito. Então eu decidi, fazer uma jornada. Uma jornada para cuidar de alguns arrependimentos. Eu continuava sonhando com o passado, quando ainda era um nascido da magia. Estava ficando difícil conter a vontade de Ifrit. Talvez eu estivesse chegando ao fim da minha vida natural. Eu sabia que minha máscara de resistência mágica ainda estava funcionando como sempre, então o motivo parecia óbvio. Quando percebi isso, concluí que era melhor deixar a cidade o mais rápido possível. Eu não sabia quando Ifrit finalmente ficaria fora de controle e não tinha ideia de como minha morte afetaria o próprio Ifrit. Além disso, eu queria retaliar contra meu Lorde Demônio. Apenas uma vez, eu queria ter a minha opinião escutada por ele.
Então eu decidi partir em minha jornada. Quando contei a Yuki sobre meus planos, ele silenciosamente assentiu, sem dizer nada sobre eles. Espero que ele estivesse disposto a perdoar esse último ato de egoísmo. Talvez, pensei comigo, também seja assim que o herói se sentiu. Fui até Brumund. Heinz estava aposentado agora, já que seu filho Fuzzy assumiu o papel do mestre da guilda em seu lugar. Temos que nos encontrar e conversar um pouco sobre os velhos tempos. Ele tinha muito a dizer, pelo que fiquei feliz. Notavelmente, ele relatou que Veldor havia desaparecido. A guilda estava conduzindo uma investigação frenética para encontrar a causa. Não sei muitos detalhes, disse-me Heinz com uma risadinha. Eles não dizem muito a um aposentado como eu. Mas posso dizer que está incomodando meu filho. Ele deve ter confiado bem em Fuzzy para falar dele assim, pensei. Eu tinha feito várias operações de caça a monstros junto com o garoto, e lembrei-me dele fazendo um bom trabalho me apoiando. Agora ele estava fora das linhas de frente seguindo os passos gerenciais de seu pai. Ele deve ter herdado todo o talento natural de Heinz. Obrigado, eu disse, você foi muito gentil comigo. Eu não deveria atrapalhar. Depois da minha resposta educada, levantei-me. O desaparecimento de Veldora deveria ser uma mensagem divina para nós. De qualquer maneira, eu estava indo para a floresta. Você também, fique bem, Shizu. Acho que há uma expedição saindo daqui amanhã. Na verdade, ele murmurou quase para si mesmo, se você estiver indo para a floresta, é melhor se juntar a eles por um tempo. Ele não tentou me parar. Ele sempre foi um sujeito desajeitado, e era assim que ele preferia mostrar bondade. Ah, Heinz, eu não esperava nada menos. Suponho que te devo até o fim, então. Você não me deve nada, Shizu. E ainda não falamos sobre o final. Eu gostaria de ver você de novo algum dia. Eu podia sentir o calor por trás de suas palavras, verdade. Voltarei. Inclinei-me e saí. No dia seguinte, consegui encontrar a expedição que Heinz mencionou para mim. Consistia em 3 aventureiros e, como ele me disse, eles eram um grupo brilhante e convidativo. Eu realmente apreciei juntar-me a pessoas tão gentis na minha última jornada, apesar de seu excessivo descuido me confundir. Havia, para dizer o mínimo, muitos problemas ao longo do caminho pela floresta de Jura. Fiquei impressionada, de certa forma, por eles terem atingido um ranking de B. Eles tinham uma técnica de batalha de tal classificação implícita, mas se eu tivesse que resumir tudo sobre o time deles em uma palavra, seria absurdo. Nossa jornada continuou mesmo assim, até eles enfiarem uma espada em um ninho de formiga gigante. Fiquei horrorizada. Isso aconteceu nenhum momento depois que eu disse a eles que também era uma má ideia. Nunca na minha vida imaginei que tentariam algo assim. Minhas chamas poderiam incendiar aquelas formigas gigantes instantaneamente, eu imagino. Mas quando percebi o quão difícil era controlar meu poder, eu já havia começado a sentir meu corpo se deteriorar. Ele permaneceu fisicamente jovem graças à presença de Ifrit, mas quando o meu poder sobre ele diminuiu, rapidamente começou a envelhecer. Ou, suponho que devo dizer que voltou à idade que sempre deveria ter sido. Ifrit seria liberado assim que meu corpo cedesse. Ou ele iria desmoronar comigo. Eu não tinha ideia do que aconteceria até que acontecesse. Foi por isso que eu parti. E por que eu hesitei em acender meu fogo? Tivemos a sorte de ser resgatados por uma patrulha que passava, poupando-nos de mais problemas. Mas essa patrulha foi uma das coisas mais pesadas que eu já vi. Ser salvo por monstros. Nada disso havia acontecido comigo antes. Estes eram goblins montando em lobos mágicos. Seria uma coisa se eles entendessem algumas palavras quebradas do dialeto humano, mas estas eram criaturas inteligentes e domaram o que era claramente uma espécie de monstro de alto nível. Esse era absolutamente o tipo de evento suspeito que esse trio de aventureiros havia sido enviado para investigar, pensei. Enquanto isso, meu destino era o castelo do Lorde Demônio Leon.
Seu domínio ocupava as terras logo depois da floresta. Eu deveria ter escolhido aquele momento para me despedir do grupo deles. Mas, eu não sei. Suponho que só queria ver, junto com esses aventureiros, que tipo de lar esses monstros haviam construído para eles mesmos. Era realmente um lugar estranho, nesta cidade em que nossos socorristas moravam. Não era um covil mudo ou um covil fedorento e imundo. Uma cidade era a única maneira de descrevê-la. O choque que senti foi além da compreensão. Este não era um abrigo rude, algum buraco glorificado em uma montanha. Era uma cidade apropriada, que eles haviam construído para si mesmos do zero. Estava em construção, devo acrescentar. Foi inspecionado e disposto, e materiais de construção foram colocados em cada seção, prontos para serem convertidos em casas. Ainda não havia prédios, os monstros ainda viviam em fileiras organizadas de tendas. Mas eles começaram o trabalho concentrando-se na infraestrutura subterrânea. Eu nunca tinha ouvido falar de algo assim neste mundo. Foi um acontecimento bizarro. Mas estava cheio de energia. Os moradores, apesar de serem monstros, realmente pareciam gostar de trabalhar nisso. A maioria deles era de goblins, mas eles pareciam compartilhar suas terras com os lobos negros. Um pouco diferente dos que eu conhecia e não achei que fosse minha imaginação. O líder dos goblins falou muito fluentemente comigo. Eu imagino que ele era o mais inteligente entre eles. Ele até preparou comida para nós. Surpreendentemente, porém, ele acabou não sendo o líder. Em vez disso, juntou-se a ele um slime, alguém que se recostou no seu trono elevado, agindo como se fosse o rei do mundo. Pode ser estranho dizer que um slime pode recostar-se em qualquer coisa, talvez, mas esse era realmente o sentido que ele exalava. Esse slime era a coisa mais estranha de todas, pois ele, de fato, era o líder de todos esses monstros. Foi hilário. Eu não pude deixar de cuspir enquanto ele falava. Eu não sou um slime malvado, foi como ele escolheu se descrever. Assim como o videogame de Yuki, comecei a me perguntar se era uma coincidência. Ainda assim, havia algo convidativo no espaço que esse slime criava. A estranha criatura de alguma forma me fez ter lembranças da minha própria cidade natal. Meu coração estava cheio. Agora fiquei feliz por ter decidido me afastar do meu caminho pretendido. Esta reunião, pensei, era o destino no trabalho. E ainda. As horas que passamos nos divertindo pararam repentinamente. Minha vida estava prestes a expirar. Eu ainda tinha que chegar ao meu destino, para cumprir meu objetivo, mas aqui estava. Efrit estava esperando por esse momento. Eu podia sentir a vontade dele assumindo a minha. Está acontecendo, eu vou estragar tudo isso também. Se ao menos uma última vez eu pudesse. O Titã se manifestou, quase rindo da minha loucura. Minha consciência desapareceu. Eu fui ver como ela estava. Ela não teve muito tempo. De fato, ela pode nunca recuperar a consciência. Ainda assim, eu queria cuidar dela até o fim, esse companheiro humano de outro mundo. Todos os aventureiros feridos passaram, felizmente, choramingando incessantemente sobre como seria necessário mais do que um risco para compensar a queimadura pela metade até a morte. E, qual é o problema? Perguntou Helen. Não vejo cicatrizes de queimadura nem nada. Minha pele está macia e brilhante como um bebê. Dang, acrescentou o Cabal, eu não achava que poderia me mover por mais uma semana também. Sim, isso é surpreendente. Essa é uma poção que ele tinha lá. Eles estavam certos. Essa poção tinha deixado todos eles como se fossem novos. Você sabe, no entanto. Isso provavelmente significa que eles recusarão nosso pedido de pagamento de periculosidade, não é? Helen gemeu. Sim. Ninguém vai acreditar em nós, respondeu Cabal. Sim, acho que sim. Mas as feridas estão desaparecidas para sempre, comentou Gido. Não demorou muito para que esse trio começasse a brigar um com o outro por causa de suas próprias queixas.
Eu me perguntei se eles realmente pensavam em alguém além de si mesmos. Eles não tinham nada contra monstros, pelo menos. Você sabe, sugeri, quando as coisas se acalmarem um pouco, talvez eu possa visitar sua cidade. Oh, se for esse o caso, eu poderia dar uma mensagem ao mestre da guilda para você. Apenas o que eu queria ouvir. Cabal fez o meu dia. Eu olhei para os aventureiros, mais ou menos. Eu não tinha nenhum tipo de documento de identificação e nem sabia se eles deixariam os monstros se juntarem ao registro, mas poderia ser divertido. Então Cabal me prometeu que eu poderia apenas dizer o nome Rimuru e o mestre da guilda ouviria sobre isso em breve. Cara legal. Eu estava tão animado que decidi dar-lhes um presente de despedida, algumas peças de equipamento recém-fabricadas pelos irmãos anões. Todos eram modelos de teste, feitos com materiais que haviam adquirido, mas a qualidade era respeitável. Manto de aranha, um manto de branco puro, tecido com teia de aço. Armadura de malha, armadura pesada feita da casca de um lagarto. Muito mais leve do que as aparências indicam. Couro duro, feito a partir da pele de monstros locais. Resistência magícula incluída. Também joguei alguns alimentos e 10 poções de recuperação por uma boa medida. Oh! Olhe para esta túnica. É tão leve, e eu não posso acreditar como é resistente. E bonita também. Uau! Eu sempre quis uma armadura de escamas boa. Isso. Espere um segundo, o mestre Garm fez isso. Será como um tesouro da família para mim. Sim, você tem certeza que podemos ter isso? Isso é quase bom demais para mim. Quero dizer, pele de lobo real. Foi uma celebração em miniatura por um tempo. Mas, quero dizer, o fogo incendiou todo o equipamento deles, e eu duvidava que o salário deles os deixasse substituí-lo facilmente. Não foi exatamente minha culpa, mas tive que sentir um pouco de simpatia por eles. O equipamento era todo protótipo, criado antes que os anões pudessem passar para a produção em massa, mas era decente o suficiente. Além disso, veja como eles estão felizes. Eu tinha certeza de que eles se lembrariam de passar meu nome. Eles estavam me chamando de chefe. Os três tiveram suas dúvidas sobre o que aconteceu com Shizu, mas não o suficiente para impedi-los de partir novamente após 3 dias de descanso. Eles tinham um relatório para arquivar em um prazo iminente. Pelo menos, 3 dias foram uma quantidade generosa de tempo para se preocupar com uma mulher que essencialmente entrou no grupo de viagem sem ser convidada. Ainda assim, prometi a todos que cuidaria dela, e isso foi o suficiente para acalmar suas mentes. Uma semana se passou antes que Shizu acordasse novamente. É isto. Oh, peço desculpas. Apesar da transformação, ela ainda guardava todas as suas memórias. Eu estava sonhando, ela me disse, sonhando com o passado. A cidade em que vivi. Um lugar para o qual nunca mais posso voltar. Japão. Diga-me, Slime. Qual é o seu nome? Talvez, de repente, a velhice estivesse afetando sua memória, afinal. Eu sabia que tinha me apresentado na presença dela. Rimuru, senhora, respondi. Shizu fechou os olhos, como se estivesse pensando em alguma coisa. Você poderia me dizer seu nome verdadeiro? Ela disse. Ela deve saber o tempo todo. Hesitei por um momento. Eu ofereci, você não deseja este mundo de qualquer maneira. Eu vou te dizer. É Satoru Mikami. Meu nome verdadeiro. Um nome que imaginei que não usaria novamente. Ah! Da minha terra, você é? Eu pensei que você poderia ser. Eu senti isso de você. Ela ficou em silêncio por um momento. Eu também tive notícias dos meus alunos. A cidade está muito melhor agora? Mais bonita. A última vez que estive lá, não havia nada além de fogo ao meu redor. Sim. Eu posso te mostrar, se você quiser. Eu usei a comunicação do pensamento para fazer exatamente isso. Coisa bastante útil para ter em um momento como este. Eu gostei. Ah,
A visão fez Shizu derramar uma lágrima. Escute, Slime, ou devo dizer Satoru, suponho. Eu tenho um pedido para você. Você se importaria de ouvir? Que tipo de pedido? Nada particularmente factível, eu tinha certeza. Mas prometi cuidar dela até o fim. Ela merecia ser ouvida. Eu quero que você me devore. O que essa velha senhora acabou de dizer? Você consumiu a maldição que foi colocada em mim, não foi? Estou tão feliz por me livrar disso. Sua voz ficou quieta. Eu gostaria de ter a chance, duvido que eu pudesse ter feito isso, mas gostaria de ter tido a chance de confrontar a pessoa que a colocou em mim, mais uma vez. Então, eu tenho apenas um pedido para você: você me deixaria dormir dentro de você? Algo em seus olhos, a resolução que ela simplesmente não podia abandonar, agarrou-me. Parecia tão absurdo, tão cruel. Eu tenho que lhe dizer, eu não tenho nada além de rancor por este mundo. Mas ainda não consegui odiar. É o mesmo que me sinto em relação a esse homem. Talvez não consiga deixar de pensar nele quando olho em volta de mim. É por isso que eu não quero ser levada por esta terra aqui. Então, por favor, eu esperava que você pudesse me devorar. Bem, isso é fácil. Atender seu pedido me ligaria, sem dúvida, a uma maldição. Eu seria acusado de enfrentar seu desespero e ódio. Havia alguma necessidade de hesitar nisso? Se eu queria que ela visse a vida após a morte com a mente em paz, a resposta era óbvia. Tudo certo. Ficarei feliz em aceitar seus sentimentos. E qual era o nome desse homem, aquele que machucou você? Com a pergunta, Shizu abriu os olhos, torceu o rosto queimado e derramou mais algumas lágrimas. Leon Cromwell, disse ela, um dos mais fortes lordes demônios. Ela olhou para mim com olhos suplicantes. Eu prometo, eu declarei, pelo meu nome como Satoru Mikami, ou Rimuru Tempest, ou o que for melhor para você, prometo que vou fazer Leon Cromwell saber tudo o que você sente por ele. Vou fazê-lo se arrepender a cada momento. Obrigado, ela sussurrou, e então ela fechou os olhos, sua respiração ficando superficial enquanto ela dormia. Usar a habilidade única Predador? Sim. Não. Espero que você encontre um pouco de paz dentro de mim. Sim, pensei comigo mesmo, em uma espécie de oração para ela, uma esperança de que seus sonhos lá dentro ficassem felizes para sempre. Sem despertares mais rudes. Ela olhou para cima, seu rosto exibindo a inocência da juventude. O alívio se espalhou por ele quando um sorriso surgiu em seu rosto. Bem, aí está você. Não me deixe sozinha assim de novo. Está bem? Mas a figura balançou a cabeça antes de apontar para algo distante. A garota se virou para ela, sua expressão subitamente nublada com tristeza duvidosa. Lá ela encontrou. Mãe. Uma explosão de felicidade percorreu seu corpo inteiro enquanto ela corria em direção à mãe. A figura a observou trotar por um momento, depois desapareceu, como se nada tivesse ocupado o espaço. Talvez tenha sido apenas uma ilusão criada pelas lembranças da garota. Assim, a menina se reuniu com sua mãe. Marcou o fim do que fora uma longa jornada.